Fala aí, beleza? Vamos continuar aqui nossa aula. Quem perdeu, quem, né, chegou aqui de paraquedas já nessa aula, quer saber um conceito básico que eu trouxe sobre gatilhos mentais, volta na aula anterior, vai estar por aqui, certo? Para você se informar basicamente o conceito ou os conceitos que eu trouxe. E aí, relembrando, eu estou seguindo o padrão, certo? De Robert Cialdini. Ah, Paulo, mas tem outro, tem isso, aquilo, outro. Vou tentar seguir esse padrão de Robert Cialdini, nada impede que mais na frente, depois eu possa trazer algum conteúdo a mais, certo? Com outros gatilhos, etc, etc. Mas vamos lá. Se eu já comentei, voltado para vendas, que gatilhos mentais tem todo esse conceito, tem toda essa informação que é importante, que é como se fosse um clique, né? Que é dado na nossa cabeça, que o pessoal, opa, peraí, não é que você é obrigado, mas é quase isso que acontece em termos comportamentais, certo? Voltado para vendas, vou dar um zoom aqui melhor, aquela coisa toda. Reciprocidade, certo? Eu elenquei aqui alguns conceitos que são importantes na questão de reciprocidade, gatilho mental da reciprocidade voltado para vendas. Então, a reciprocidade por si só voltado para vendas não é um favor. Não é que eu vá fazer, não é que eu vou fazer um favor e a partir desse favor que eu vou fazer, né, as pessoas vão comprar de mim. É um pouco mais além. Você tem que começar a pensar um pouco diferente quanto a isso. Então, vão existir coisas que você vai poder fazer, certo? Que eu vou mostrar agora quais são essas ações que você vai poder executar para que isso possa acontecer da melhor forma possível, é claro, evidentemente. Então, o que é que acontece? Então, não é favor, não é que você vai buscar favor, certo? Se fosse no conceito de convivência em sociedade, a reciprocidade tem um pouco de conceito de favor, de você fazer pequenos favores, né? Que até o exemplo que Robert Cialdini dá, aqui ele pega vários exemplos, mas um dos exemplos de reciprocidade, ele pega o caso lá de dois voluntários que estão fazendo um trabalho lá, voluntário lá de análise lá, enfim, demora um pouco. Um deles não sabe que está sendo estudado, o outro sabe, está, né, tentando interagir de alguma forma. Enfim, de forma resumida, esse cara, o que não é exatamente o voluntário, que é o que está fazendo o teste, e no momento de intervalo chega com um refrigerante, né, para outra pessoa, só fui lá comprar na máquina e trouxe um refrigerante para você. Enfim, eles conversam, continuam trabalhando, já no finalzinho do processo, ele pergunta se não pode fazer um favor, que é comprar umas rifas que só 25 centavos de dólares lá, uma rifa. E lógico, a grande maioria compra. É interessante como esse conceito termina existindo, né? Então, perceba que no caso em vendas, o que é que nós precisamos entender? Quais são as ações que nós podemos ter? Primeiro é na questão das redes sociais. Entenda que isso é um pouco mais difícil, certo? Mas as redes sociais, nós vamos fazer um trabalho que ele requer um pouco mais de tempo. O próprio YouTube, vamos chamar que é como se fosse um tipo de rede social, não é exatamente, mas né? Podemos dizer que sim. É mais um sistema é um buscador, né? Um grande buscador, é o segundo maior buscador do mundo, só perto para o próprio Google, né? Tem lugares que eu acho que até o YouTube ultrapassa. Mas o fato é que essas redes sociais são extremas. Eu não vou citar aqui por questão para evitar algum bloco, alguma coisa, eu não sei onde é que eu vou publicar esse material, mas enfim. Mas as redes sociais, ela perceba que é um processo que não é de imediato exatamente. Nós vamos precisar passar um tempo, certo? Para que aos poucos a reciprocidade possa começar a vir. E ela vai vir. Então, muitas vezes a gente não percebe. Em alguns casos é um pouco mais acelerado, mas isso tem a ver com algum tipo de impulsionamento mais forte. Por exemplo, alguém de importância. Você, digamos que já faça um trabalho lá na sua rede social, lá nos stories, enfim. E alguém te marca. Então, ao te marcar, há um impulsionamento, né? Há um aumento. Alguém te marca e, enfim, termina gerando isso. Ou você participa de alguma coisa, e, né, enfim, você meio que viraliza.
Então, nesses casos, é um processo acelerado, mas, digamos, numa situação normal, comum, é um processo, né, que você precisa fazer um trabalho como se fosse um investimento a longo prazo financeiro que você vai fazendo aos poucos. Eu vou alimentando de forma gradual para que a reciprocidade possa vir aos poucos. Né? Eu vou produzindo vídeos no YouTube, eu vou produzindo algum vídeo, algum material, alguma coisa ao longo de um processo para que as pessoas, com o passar do tempo, possam ter essa referência, que é outro, vão gerar outras coisas mais na frente. Outros tipos de gatilhos vão gerar daqui a pouco um tipo de compromisso, vai começar a ter provas sociais, as pessoas vão começar a ter uma afeição por você, você vai começar a gerar uma autoridade no tema. Então, uma coisa vai levando a outra. Outra coisa importante é um tipo que nós chamamos de over delivery. Por exemplo, muita gente que compra, não interessa qual é o produto meu, sempre eu tento assim, entregar o máximo possível. Por exemplo, agora eu mudei de plataforma, é, então o aluno tem uma plataforma exclusiva de alunos, onde ele entra, vai ter acesso os vídeos de qualidade, eu tento, né, de ser uma qualidade um pouco melhor, ando fazendo alguns investimentos, inclusive em breve novas melhorias vão estar ocorrendo, certo? Então há uma preocupação com o áudio, já aconteceu de eu ter que regravar tudo porque eu não gostei do áudio. E o áudio é importantíssimo para quem está estudando, quem está aprendendo. Eu tive que regravar tudo, não tive problema. Eu quero entregar. Então, há um over delivery. Por exemplo, olha, um bônus surpresa. Quem comprou tal produto, segunda-feira vai ter uma aula, tira dúvidas para quem comprou. Então perceba que é o que nós chamamos de over delivery, que é importante nós termos. Isso vai gerar uma reciprocidade. Paulo, como é que eu vou gerar over delivery no meu produto, no meu serviço? Vão existir N formas. Aí eu não sei que você vende, né? Que tipo de prestação de serviço você faz, ou que tipo de produto você vende, mas começa a perceber o over delivery no sentido de entregar um pouco mais do que o esperado, certo? Vão existir algumas coisas que é padrão, por exemplo, você ter uma boa educação e ter um bom atendimento, isso é básico. Mas tem algumas coisas que podem ir um pouco mais além. O que é isso? O que é que você pode entregar um pouco mais para o seu cliente? Então, dá uma pensada e tenta colocar isso, certo? Para que esse seu cliente possa perceber, poxa vida, houve um over delivery, houve uma entrega a mais, há um diferencial, tá aqui. Por exemplo, eu tenho uma preocupação, eu já analisei concorrentes e a grandiosa maioria de 8 concorrentes que eu analisei da minha área, apenas um, um que eu lembre, apenas um concorrente, mesmo assim não é tão concorrente, porque esse concorrente trabalha mais com mulheres empreendedoras, e eu não só trabalho com mulheres empreendedoras, mas com pessoas que vendem pela internet de uma forma geral. E aí, essa pessoa que tem um design um pouquinho mais organizado do material. Todos os outros 7 que eu analisei, o design é horrível, é confuso o material. Então, o que foi que eu fiz? Poxa vida, eu preciso ter um over delivery nisso. Que seja um visual legal, pelo menos, que sejam fontes grandes, para quem tiver pelo celular conseguir visualizar, para que pelo celular você consiga selecionar o texto, copiar e colar para um outro lugar. Tem que ter uma lógica mais fácil para que as pessoas possam entender, para que os scripts, né, possam ser copiados e colados e tem uma certa lógica. Então, tudo isso foi pensado, o material foi. Eu passei mais tempo analisando o design e a sequência mais lógica, mais ideal, do que exatamente o conteúdo. O conteúdo fluiu mais rápido. Então, isso é um tipo de over delivery que eu me preocupei. Então, você começa a pensar o que é que você pode entregar a mais para o seu cliente, para o seu aluno, enfim, o que quer que seja. Então, analisa isso. Material gratuito é um exemplo, em alguns casos, que aqui é os dois que são praticamente iguais. Material gratuito para quem trabalha com prestação de serviços, a chamada amostra grátis, né? Por exemplo, quem trabalha com comida, por exemplo, faz muito bem a amostra grátis. Em algumas áreas, esse é um processo que é um pouquinho mais difícil você fazer esse tipo.
Então, em alguns casos, o over delivery seu, e junto com esse gratuito, vai ser você ter algum horário específico, especial para atender aquela pessoa. Pode ser algo relacionado, por exemplo, de horário, pode ser relacionado a um tempo maior para ouvir o problema daquela pessoa. Então, pode ser coisas nesse sentido, para que possa gerar uma reciprocidade, você doando um pouco mais de tempo, já que você não pode ter algum outro tipo de amostra grátis, não tem como. Quem trabalha com seguro, quem trabalha com corretor de imóveis, por exemplo, que eu tenho muitos alunos que são corretores, sei lá, de saúde, plano de saúde, de imóveis, de pessoas que trabalham com empréstimos. Então tem coisas que é mais complicado. Mas, por exemplo, quem trabalha com empréstimo, o que é que você pode trabalhar uma reciprocidade? Material gratuito, ensinando pequenos conceitos de finanças. É um exemplo, só para você ter uma ideia. Então, é tudo questão de possibilidades. Dependendo do nível de conhecimento que você trabalha com o tipo de corretor de imóveis do cliente que você esteja atendendo, você pode ir um pouco mais além, explicar alguns conceitos, explicar o conceito de amortização que esse cliente pode fazer ao longo do processo, né? Alguns atalhos que você, quem trabalha com imóveis deve saber, eu creio eu, que existe um processo, dependendo do banco, por exemplo, quem trabalha com caixa especificamente, existe uma forma de você amortizar, exemplo, a parcela é de R$ 600, 250 reais é o imóvel que está diminuindo e os outros 400, 350 é de juro, né? E você tem como amortizar, pagar as últimas parcelas, tem um formato, então você vai pagar R$ 500 e aqueles R$ 500 você não vai pagar em juro, vai pagar realmente em amortizar de fato a parcela, sem, né, sem o juro. Então, é uma forma que no lugar de levar 30 anos, o cliente às vezes pode levar 10, 15 anos para pagar a casa, 5 anos, se for alguém mais organizado financeiramente. Então, isso é um exemplo de reciprocidade que você pode gerar. Enfim, analisa o teu o fato é, analisa o teu nicho, analisa a tua área e o que é que você pode ir mais além de simplesmente dar um bom atendimento. O que é que você pode fazer, o que é que você pode dar, vamos dizer assim, para o seu cliente, para que ele possa perceber, poxa vida, que coisa legal que eles estão fazendo comigo, que coisa legal ele está fazendo por mim. Gostei demais, porque aí um gatilho mental vai se conectando a outro, porque aí vai gerando e tudo isso que eu estou falando aqui, vai gerar compromisso, prova social, vai ter uma aprovação social, afeição, autoridade, né? E ao invés o pessoal só foca em escassez. Então, sobre reciprocidade, tenta analisar isso, certo? Pablo, olha, qualquer coisa você não entendeu, pensou e não conseguiu analisar na tua área, deixa nos comentários aqui. Olha, Pablo, eu trabalho com tal área. Como é que eu posso gerar uma reciprocidade? Coloquem nos comentários que depois eu posso fazer uma live ou uma aula só pegando os comentários de vocês, só essas dúvidas de vocês sobre esse tema de hoje, sobre reciprocidade. Então, olha, eu pensei, mas eu não sei se é interessante. Eu pensei nisso, o que é que você acha? Deixa nos comentários que aí depois qualquer coisa eu posso preparar um material especial, só gatilhos mentais do tipo, especificamente, reciprocidade. Então é isso. Espero que você possa ter entendido o conceito, o básico, e nos vemos nas próximas aulas, ou de gatilhos mentais, dos outros gatilhos mentais, ou de algum outro tema aí relevante, importante. Valeu, grande abraço.